Mateus capítulo 16, a partir do verso 13 e seguintes. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que não serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti pela alegria, Senhor, de fazermos essa noite a partilha, Senhor, com os Teus irmãos, com os nossos irmãos, com os Teus filhos. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito essa noite, pelas canções, pela adoração através dos cânticos. Rendemos graças ao Senhor porque nesse ambiente encontramos a Tua presença, Senhor, e pessoas que foram alcançadas e que hoje são compradas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós trazemos à memória a ceia do Senhor. Peço ao Teu Espírito Santo que, Senhor, nos use como instrumento em Tuas mãos, e que os Teus filhos também, Senhor, possam ser acolhidos, a mente e o coração, Senhor, para ouvir a Tua palavra, que é digna e fiel de toda aceitação. É assim que eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu lembro-me que eu tive a honra de estar aqui em uma santa ceia com vocês, não recordo-me o mês. E lembro-me que eu fiz uma introdução na leitura ao iniciar a mensagem bíblica, exatamente em Romanos capítulo 12. E eu faço essa partilha com os amados irmãos, porque sempre há uma palavra de Cristo aos nossos corações, de maneira muito análoga à igreja da Ásia, quando diz assim: eis que estou à porta e abro. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, veja bem que há uma partícula tão pequena em que nós comumente chamamos na nossa gramática de conjunção condicional, uma predisposição do homem de abrir o coração a despeito de reverenciar a palavra e ouvir a palavra de modo atentamente, com muita atenção. Mas o apóstolo Paulo também nos chama a atenção porque ele fala de um culto racional. E eu sei que, a despeito exatamente daquilo que o pastor Carlinhos falava no início do culto, nós chegamos muitas vezes na igreja e é claro que trazemos conosco uma carga emocional, muitas vezes de lutas que tivemos durante a semana e às vezes até no dia mesmo.
Isso implica dizer que a gente tem pensamentos repetitivos. E eles podem ser cultivados na medida em que você não ouve a palavra do Senhor e não põe em prática o culto racional. Culto racional para entender e para ouvir o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Comumente no culto de ceia, e é claro que nós temos uma demanda maior de irmãos que são crentes e conhecem a palavra, pelo menos em nossa comunidade nós trazemos uma reflexão. E esta reflexão tem uma natureza mais sólida, que a gente começa exatamente a refletir sobre a nossa vida espiritual e por que estamos na igreja e por que fazemos parte da igreja e qual é a nossa expectativa no que tange ao futuro. Se dentro do nosso coração o Evangelho está construindo um desejo e uma expectativa para morarmos com Jesus na eternidade. Nessa noite nós falávamos, na ocasião nós falávamos desse auto-julgamento em que nós fazemos através do exame de consciência. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se nós fôssemos julgar a nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Hoje eu quero fazer uma partilha com vocês, exatamente partindo do princípio que todos nós, sempre na nossa trajetória, na nossa caminhada, continuamente temos ou já tivemos. Eu estou falando de experiência. É claro que ouvirmos, sobretudo nos nossos primeiros anos de conversão, ouvir uma pessoa dizendo que, olha, eu tive uma experiência com Deus. Ou quando alguém fala de outra pessoa, aquela irmã e aquele irmão é uma mulher de grande experiência, de muitas experiências com Deus. Isto de um certo modo nos atrai. Isso de um certo modo chama a nossa atenção. E é claro que todos nós ficamos desejosos e ávidos para também termos experiências com Deus. E as experiências com Deus, no primeiro momento, elas são atrativas, elas nos atraem. A gente vai partindo do princípio que ter uma experiência com Deus, isto é, uma êxtase espiritual, uma experiência com Deus de natureza genuinamente espiritual, no primeiro momento é o ponto de partida para dizer que nós passamos por uma transformação e que nós estamos muito ligados e conectados com Deus. Mas eu preciso dizer essa noite, refletir com você exatamente experiência e convivência. Eu quero refletir com você sobre a convivência com Jesus. Ela sobrepuja, ela suplanta a experiência. Pensa comigo, uma experiência, e aí você pode absorver nesse momento em quaisquer direções da vida. Uma experiência pode ser modificada ou substituída. Se eu pensar no ponto de vista científico, uma experiência com um objeto que está sendo fruto de uma pesquisa, ela pode sofrer várias modificações. É tanto que a produção de uma teoria só poderá acontecer quando esse objeto passar por várias experiências de maneira exaustiva. Mas aquela experiência, escuta só, do ano de 2018, pode ser alterada, substituída ou modificada por uma experiência que aconteceu ou que acontecerá em 2019 e em 2020. Nós temos as experiências na vida que causam traumas. Por exemplo, na carga emotiva, na descoberta, nas relações sociais, a despeito das paixões do amor, é pauta na juventude essa temática. Eu tive uma experiência tão terrível
E ela vai contabilizando: tive experiências traumáticas com o namorado, tive experiências difíceis com um amigo, tive experiências terríveis no meu trabalho. E a gente vai percebendo que muitas vezes a experiência ela é vulnerável. Eu estou te dizendo isso para construir um pensamento pautado na mensagem, alicerçado na mensagem de Mateus capítulo 16. Primeiro, porque se você e se nós, veja bem, eu quero te chamar para a percepção e a sensibilidade do maior protagonista, do centro, do elo, do Salvador Jesus, que parece-me que para os seus dias, e também para os nossos dias, não é tão aplaudido se nós operarmos e se nós atrairmos as suas palavras. Veja bem, se você, por exemplo, olhar para um texto de Lucas, em que ele vai dizer que as raposas têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas, os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Veja, irmãos, que proposta é? Quando todos estão esperando uma expectativa do Cristo, que também de maneira tão contemporânea pode ser apercebida e analisada. Quando eu tenho uma expectativa de que eu quero lidar com Cristo, que é apenas um terapeuta para curar as minhas emoções. Não, eu quero o Jesus médico dos médicos. E a minha expectativa é que Ele realize cura para alguém que teve e sofre um diagnóstico do câncer. Não, eu quero Jesus como um advogado por excelência, porque Ele vai resolver a minha causa. E muitas pessoas vão testemunhando as diversas experiências com Jesus na caminhada. Alguém testemunha e disse: olha, eu tive uma grande experiência com o Senhor. Eu estava enfermo, uma pessoa da minha família, nós entramos em um propósito de oração, jejuamos e o Senhor curou. Mas como você está? Continua ainda seguindo nos passos de Jesus? Ou a tua experiência foi modificada? Ou a tua experiência foi esquecida? O texto em que nós apresentamos essa noite, ele é impactante na medida em que a gente reflete. É uma leitura e uma releitura que você certamente, constantemente escuta na sua igreja, na sua congregação. Mas eu não tenho dúvidas que o Espírito do Senhor sempre traz uma mensagem revelada de uma maneira diferente e especial. E por que Jesus está falando isso a corações nessa noite? É para dizer a você que não basta apenas ter experiência com Deus e descartar o Salvador Jesus. Ele não pode ser descartado quando Ele realizou a cura e eu deixei para lá. Ele não pode ser descartado quando Ele me batizou com o Espírito Santo e agora eu falo em mistério, mas eu não tenho o mesmo amor, o mesmo apetite. Eu não posso descartá-lo porque Ele entrou com providência e abriu a porta de emprego e resolveu uma causa na justiça e, sabe, Ele libertou alguém nas drogas. Não, eu preciso andar com Jesus. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus, é dito a despeito de Jesus nos evangelhos, quando Ele diz: vem, segue-me. E aquele rapaz diz: deixa eu sepultar meu pai. E Jesus diz que deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Então, veja a proposta de Jesus. Ela não traz uma alienação terrena. E é isso que a gente precisa compreender. Partindo do princípio que nós temos a palavra, que nós falamos na salvação, na eternidade, mas muitas vezes essa mensagem, ela não está sendo cultivada no nosso coração, e ela não pode ser refletida e percebida apenas na Santa Ceia. Não pode. Veja bem, vamos imaginar que hoje, partindo dessa exposição, eu posso ser o Pedro na história, dentro dessa exemplificação. O texto diz, a despeito da identidade de Jesus, que há uma interrogação. E a interrogação é esta:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns estavam respondendo: João Batista, o profeta que dá cumprimento profético no Antigo Testamento. Outros estão dizendo que ele é o Elias. Puxa vida, mas o Elias é muito marcante para a igreja brasileira, sobretudo a igreja pentecostal, da qual eu me incluo. A igreja pentecostal que crê no batismo com o Espírito Santo, nas revelações, nos milagres, nos dons espirituais. Sim, porque o Elias, como Moisés e como Jesus, são três personagens que marcam em sua geração a geração que mais experimentaram milagres. Mas há muita gente que foi alvo dos milagres e das experiências com Jesus, que no momento da crucificação, no momento da prisão entre Barrabás e Jesus, aqueles que foram alvos do amor, da graça, da bondade de Jesus, estavam dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Será, irmãos, que esse modo de a gente ver a vida, nessa oportunidade de enxergarmos essa leitura, a nossa vida muitas vezes não caminha por esse percurso? Veja, uns dizem que tu és Elias, João Batista, e outros que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu posso refletir com você nesse ambiente, para a gente pensar, já que a gente está num momento de reflexão, e a gente precisa refletir. Uma fé racional. Como a minha vida, como a sua vida está diante dos padrões do Evangelho de Jesus. Qual é o desejo? A gente tem muita informação, mas é preciso ter transformação de mente. Porque é muito fácil, a gente sabe o rumo e a gente traça a rota e a gente tem um mapa. A gente diz para as pessoas: confessa Jesus como teu Salvador, porque Ele morreu pelos teus pecados e Ele ressuscitou ao terceiro dia. É uma exposição simplista, mas objetiva, clara, pedagógica, compreensiva. E a gente diz: Ele voltará e Ele arrebatará a sua igreja. E na visão dispensacionalista, que a maioria dos nossos irmãos assembleianos acreditam, creem, que é o que eu acredito, a visão dispensacionalista, pré-tribulacionalista, diz que no abrir e fechar dos nossos olhos, o arrebatamento do Senhor acontece e a igreja do Senhor passa exatamente ao tribunal de Cristo, ao bema, tribunal de Cristo, para receber o galardão. É muito interessante isso, é maravilhoso. Eu pergunto, na nossa vida social, nas atividades da nossa vida profissional, nos relacionamentos com a nossa parentela e familiares, na rotina do dia, no expediente de rotina do teu trabalho, você reflete sobre essa realidade? Ou ela apenas é um discurso que faz parte do todo, mas ela não é refletida? Veja bem, eu não estou dizendo que ela não é pregada, que ela não tem exposição. Sim, tem. Eu não tenho dúvidas que nesta casa, nesse lugar, essa palavra é ministrada e é pregada. Eu estou falando, todos nós que estamos refletindo exatamente a pauta mais importante do planeta Terra, qual seja vida eterna. Sintetiza tudo da tua vida agora: os teus planos, os teus projetos, os teus títulos, o teu trabalho, o teu dinheiro, a tua intelectualidade, tudo no que diz respeito a plano, a futuro. E quando você estabelece, colocando como um espelho a realidade da volta de Jesus, a síntese dos planos é dizer: Jesus está voltando, e tudo vai passar e tudo vai se findar. Agora tu imagina se nesse lugar
se a gente pode, dentro dessa leitura, transportar-se para essa ambiência textual, por favor. É reflexiva mesmo. Há uma pergunta a despeito de Jesus. E apenas uma pessoa responde e declara. E a sua declaração é totalmente ungida pelo Espírito Santo de Deus. Quando todos dizem que Jesus tem apenas uma natureza profeta, o Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe que resposta? Você conhece a resposta? A resposta é assim: Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado tu és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Concorda que é uma experiência sobremodo, na medida em que o texto nos diz, Lucas 12:48, a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu olho, por exemplo, para vocês, os meus colegas pastores, e como a gente é reflexo para a vida da igreja. Mas a questão não é ser apenas reflexo aqui, é ser para além das portas dessa comunidade. Porque existe uma possibilidade pedagógica de nós pregarmos o Evangelho muito mais que as palavras. Você pode ter várias citações decoradas, você pode ter conhecimento histórico dos pregadores do século XVI ao século XIX, e você pode ter uma boa oratória, mas se a gente não tiver vida, nada acontece. Porque a gente consegue pregar Jesus com o nosso modo de viver, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de sentir. Esta é a verdadeira pregação do Evangelho de Jesus. Palavras, como diz uma canção: há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Veja bem, olha só, nós estamos percebendo que às vezes as palavras não resolvem. Eu sou crente, eu sou batizado, eu vou morar no céu. E como é que a tua vida responde isso nos demais ambientes? Vocês concordam que o Pedro é o sujeito que nessa relação tem uma experiência maravilhosa? A experiência dele é uma experiência sobremodo espiritual. Quando todos enxergam que ele é o profeta, o Pedro desconstrói, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Olha a resposta: não foi nem o sangue e nem a carne que te revelou. De outro modo, não foi a cultura judaica, não foi a legislação mosaica que revelou que ele é o Filho de Deus. Não foi. Mas não está Jesus prefigurado nas entrelinhas das simbologias e enigmas do Antigo Testamento? É verdade, todos aguardavam e tinham a expectativa do Messias, mas um Messias revolucionário que iria utilizar as armas para enfrentar o poder de Roma. Não Jesus, que descrito pelo profeta Isaías não tem uma aparência nem formosura. E aí, o Pedro tem uma experiência sobremodo excelente. Nos nossos dias, poder-se-ia exemplificar assim: você viu aquele irmão e aquela irmã na oração? Foi usada em profecia e ela não sabia nada da minha vida e Deus usou. Ok, que experiência maravilhosa com Deus. Eu quero ver nos passos de Jesus, no processo da convivência, que agora a gente reflete um pouquinho na convivência. Na convivência, Deus não responde a oração do meu modo e no meu tempo. É no tempo dele e no modo dele. E aí a minha experiência começará a ser modificada. Porque o meu emocional e a minha fé pode se abalar. Mas eu quero não apenas ter experiência com Jesus, eu quero conviver com Ele.
Já observaram as experiências no campo do relacionamento entre um homem e uma mulher? Especificamente quando as relações se constroem com amor eros, a paixão, em que a gente diz coisas e faz coisas porque tem o pensamento e o juízo arrebatado. Aí a gente começa a conviver e percebe que o eros agora vai dar lugar à ética do amor. De um homem que está fazendo por a sua esposa, de uma esposa que está fazendo pelo seu esposo, assim como um Cristo está fazendo pela sua noiva, não apenas buscando o seu próprio interesse, mas o interesse do outro. Já percebeu assim? Se você é alguém que namora, que é noivo, e você que é casado, se você percebe que o seu companheiro, que é a sua companheira, não busca o seu próprio interesse, isto é egoísmo, mas busca o interesse do outro, isso é amor. As experiências vão sendo modificadas. E é muito bom quando a gente conhece alguém, quando a gente lida com os processos da vida, em que a gente pula a plataforma do eros, o amor, para esse amor de Deus, o amor ágape. Porque a paixão engana. Por isso que tenha cuidado. Aprenda a andar nos passos de Jesus e a conviver com Jesus, mesmo quando Ele disser não. Porque o não de Deus é livramento. Deus está nos processos da vida. Uma frase de Rousseau, eu acho pedagógica para a gente compreender o outro episódio do Pedro. Ele diz assim: para conhecer os homens, é preciso primeiro vê-los agir, porque o tempo define o homem. E é claro que todos nós já vivemos essa experiência. Olhamos para alguém e essa pessoa não foi tão empática. A gente começou a conviver e de repente chega em casa: mulher, tu não sabe de uma coisa, fui surpreendida. Eu achei que aquela criatura era uma pessoa muito chata, mas comecei a conviver e vi que ela é muito acolhedora, muito amorosa. Os processos se invertem. E isso é o paixão. Ah, mamãe, a senhora não sabe de uma coisa, eu conheci um rapaz muito legal na igreja. Eu acho que eu estou amando. Antecipa os processos. Eu acho que eu estou apaixonado. E isso, não sei por que eu estou falando isso, mas eu quero amadurecer com você a experiência e a convivência. E a convivência será declinada no casamento. A gente vai partir do princípio em que esse homem e essa mulher traz dentro de si as bagagens da sua vida, desde a infância, da pré-adolescência, das crises, das ansiedades, dos problemas maus que não foram tão resolvidos, das sequelas emocionais, tudo. E aí chega todo o pacote. E aquilo que era incompatível agora tem que encontrar equação, compatibilidade. O que é isso? Convivência. Veja bem, o Pedro, que tem uma experiência com Deus, e o próprio Jesus disse: muito bem, Pedro, porque não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Não vá pensar que você é usado por Deus quando você canta, quando você prega, quando você adora, quando você teve uma revelação, quando você teve um dom espiritual, quando você, por exemplo, foi usada por Deus para uma pessoa, quando você pode testemunhar, e você pode testemunhar dizendo: você está vendo esse emprego aqui? Você está vendo essa pessoa aqui? Foi aquela irmã que revelou que ele seria o meu marido. Foi aquela irmã que profetizou que esse seria a porta de emprego. Oh, glória a Deus, que experiência. Não. Vamos amadurecer. Vamos descartar as experiências, elas são modificadas. A gente precisa conviver. Jesus, para onde é que tu vai? Eu não sei, eu estou cumprindo uma missão. E a missão é evangelizar. A missão é evangelizar os pobres, os perdidos. Ah, não é porque eu já estou cansado, eu quero parar, eu quero deixar de ser crente. Essa história de culto todo dia. Ah, e você quer quem? Você quer Jesus, o Salvador? É, porque Ele tem promessa de salvação. Agora não, eu estou jovem, eu estou curtindo a vida. Mas aí, se você refletir que o tempo Cronos, você é contabilizado por Ele,
e não precisa passar pelo vale da sombra da morte, sendo novo ou velho, uma circunstância nos alcança, que às vezes você não põe um ponto final, mas Deus vem e coloca, vou colocar um ponto final para ele aprender, que ele precisa depender de mim. Terra! Desde então, versículo 21, a gente vai concluir aqui, mas eu queria a tua atenção, para que você, ao chegar em casa, possa refletir a despeito do que foi dito no culto da ceia, já que nós vamos celebrar a ceia, e a gente precisa trazer à memória o Calvário, não é verdade? Mas você imagina, quando nós olhamos a palavra dizendo, fazer isso em memória de mim, e na medida em que você está com os elementos da ceia, o teu pensamento está em outro ambiente? Isso é religiosidade, não faz sentido. Você quer parar? Porque pode ser que você vai ouvirá a voz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem cumpre uma missão. No versículo de número 22, Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo assim: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Vamos refletir um pouquinho? Você imagina, por exemplo, Pedro ouvindo as palavras de Jesus nesse contexto e dizendo: Pedro, eu não tinha parado para poder pensar nisso. Acho que eu vou refletir um pouco. Eu acho que é bom, né? Eu estou fazendo tanto pelo povo e o povo é tão ingrato, não reconhece. Veja bem, se você observar a morte de Jesus como o Cordeiro de Deus que seria sacrificado, e a geografia, o ambiente é Jerusalém, nós encontramos alguns textos que marcam isso. Acompanhe o raciocínio comigo. Por exemplo, em Mateus 12:40, o texto diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. A revelação é progressiva. Isto é, em Mateus 17:22, o texto diz assim: ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Em Mateus 20, do 18 a 19, diz assim: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. E aí, Pedro, rapaz, tu teve uma experiência divina. É verdade que foi tu, quando ninguém conseguiu dissertar de maneira brilhante, ungida, foi você, Pedro? Foi. Estava lá, houve um questionamento, quem seria a identidade de Jesus de Nazaré? E eu fui tocado por uma luz. Eu disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para mim assim, muito bem, não foi o sangue nem a carne que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Que glória! Não foi o sangue nem a carne, não foram elementos que passam pelo mundo natural. Não é a dissertação da leitura de um judeu que poderia, ter atinado para a profecia do Messias. Não foi algo totalmente espiritual. Concordam que é uma boa experiência? Eu pergunto, você paralisou em alguma experiência? Elas te levaram até onde?
o que elas foram momentâneas. Porque pode ser que você tenha tido uma experiência extraordinária, mas a gente não vive apenas de experiências extraordinárias. Tem experiência que traumatizam, tem experiência que nos consomem, tem experiências que machucam a vida da gente, tem experiência em que nós somos pisoteados, tem experiências que a gente sente vontade de ir embora, de sumir, de fugir, de desistir. Por isso que não substitua a convivência por uma experiência. A experiência é apenas um momento, a convivência não. Na convivência, a gente aprende a ter a capacidade de suportar a resiliência, a perseverança, a paciência, para dizer: se tu não curar, eu creio que tu continua sendo Deus. Se tu não abrir a porta, eu creio que tu continua sendo Deus. Eu sei que quando tu diz não, é para me proteger, é para me preservar. Eu sei que quando tu coloca pontos na minha história e eu reclamo e não reconheço, eu sei que tu estás dando livramento, porque eu creio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pedro, sabe que tu tem razão. Imagina Jesus dizendo isso. Isso de modo nenhum vai acontecer. Pedro, então dá para você ajuntar aí os discípulos e uma turma boa para poder defender. Eu tenho refletido muito, sabe? O Calvário é muito difícil. Eu tenho pensado muito nas bobagens que as pessoas fizeram. Já pensou, eu vou morrer e ser sacrificado por uma porção de pecado de pessoas imundas? São bebarrões, alcoólatras, prostitutas, pessoas traidoras. Eu vou morrer por esse povo, ainda vou ser considerado maldito, ainda vou ser taxado de uma loucura pelos gregos. Sabe, Pedro, você tem razão, eu preciso, sabe, avaliar mais o meu ministério. Afinal de contas, tem uma turma toda que estão querendo fazer de mim o rei dos judeus. Que tal eu ser o rei de vocês para poder confrontar Roma? Não, não foi isso. E agora Pedro sai da experiência e começa a conviver com Jesus. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Viver a experiência de um milagre não é compreender o todo que Deus tem para poder fazer na sua vida, porque o maior milagre que Jesus fez foi pegar essa porção de barro velho que nós éramos, moldar o nosso caráter, transformar o nosso eu cheio de egoísmo, de tentação, de pensamentos nocivos, libertar uma porção de homem da droga, da cachaça, da prostituição, da pornografia, da macumba, da feitiçaria, moldar o vaso e fazer um vaso de honra para poder servir a Jesus essa noite. Oh! Na convivência, a gente está passando pelo vale da sombra da morte, mas a gente crê que no fim Deus se levanta em favor dos seus. Eu concluo a mensagem com a citação de Charles Hudson. Ele é um professor e compositor do século XX, e ele escreveu a seguinte música, abro aspas: mais parecido com o mestre eu quero ser. Faz sentido? Uma declaração simplista, mas se a gente não for parecido com Jesus, é para sermos parecidos com quem? Com o mundo? Com os homens? Será que dá para as pessoas olharem e enxergarem em nós essa aparência do bom perfume de Cristo?
sem dizer nada, sem falar nada. Não precisa nem dizer, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, não dá. Não precisa. O caráter de Cristo está dentro de nós. Luz do mundo e sal da terra, dando sabor e iluminando, que eu vou dizer, a luz de Jesus, quando chega na vida do homem, dissipa todo o pecado, e aquilo que está oculto e escondido é revelado. Porque em Daniel capítulo 2 diz: Ele é o Deus que revela o profundo e o oculto, e Ele é o Deus que muda o tempo e as estações. O teólogo Walfeld, com uma paixão igual, disse: Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso Redentor. E essas são palavras que não podem sair. É um canto que não pode ser expurgado da nossa mente e da nossa alma. Hoje, que a experiência da Santa Ceia não seja apenas uma experiência litúrgica, escute, não seja apenas uma experiência da liturgia, mas seja um estilo de vida de tal modo que a palavra vai trazendo o diagnóstico da minha alma e eu vou refletindo: opa, o pastor não viu, a minha esposa não viu, a igreja não viu, mas aquele que conhece o profundo e o oculto viu, e a palavra está sendo revelada, porque Ele é o Deus que revela o profundo e o oculto. Olha como a convivência, ela não traz uma massagem no meu ego. Pelo contrário, ela desconstrói os meus muros e os meus ídolos, que são altares, que muitas vezes eu tento, mascarar. É o mascaramento do ser pelo parecer. Mas cristão, filho de Deus, crente em Jesus Cristo, não é assim. Parece, mas não é. Não, porque Ele é o Deus que sonda os corações. Salmo 139. Se subo aos mais altos céus, lá tu estás. Se desço às mais profundas covas, também tu estás. Ainda a palavra não chegou na minha boca e tu conheces todas. Para onde fugirei da tua face? Conviva com Jesus e aprenda a depender dele nos nãos e nos sims, crendo que o que Ele faz e o que Ele fará é para te preservar para o grande dia do Senhor. Amém.